Temos já trabalhado aquilo que temos descrito como o processo do ser igreja e que tem sido apresentado constantemente aquelas três expressões: conviver, crescer, compartilhar. Vamos dizer juntos? Conviver, crescer e compartilhar. O que é que a igreja espera de cada membro? Conviver, crescer, compartilhar. O que é que cada membro espera da igreja? Conviver, crescer, compartilhar. Temos já trabalhado ao longo de alguns meses o conviver. Neste início de ano, nos meses iniciais do ano, trabalhamos o crescer, crescer na vida com Deus. Iniciamos então uma nova série que vai trabalhar o que é que significa esse compartilhar. E temos estabelecido essa, a gente pode quase dizer, explicação, tradução, não é? Uma maneira de se referir a esse compartilhar, que é verbo do amor. E gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia em Apocalipse 21, verso 6. Compartilhar, verbo do amor, e um verbo que é originado em Deus, no Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 21, lendo apenas o verso 6. Esse verso registra algo que o Senhor Jesus revelou a João, quando ele estava na ilha de Patmos, preso por causa do Evangelho, e João teve então essa visão que é o Apocalipse. E mais de uma vez ao longo deste livro, Jesus se apresenta desta forma. E nesse texto nós lemos: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua palavra, agradecemos por podermos Te conhecer através da Tua palavra, através do que ela revela sobre Jesus, que é palavra de Deus, palavra Tua. Assim, Senhor, nesta hora, fala ao nosso coração conforme a Tua vontade, que possamos estar a cada dia mais bem preparados para Te servir, para realizar as ações que Tu tens para cada um de nós. É o que suplicamos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Verbo originado em Deus. A palavra verbo, na nossa gramática, tem a definição de ser uma palavra que indica estado, processo, fenômeno ou ação. A palavra verbo é utilizada na Bíblia referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. Eu vou aproveitar, deixa que o guardanapo caiu, para molhar a garganta um pouquinho. Da próxima vez que ele cair, não tem problema não. A palavra verbo, então, é utilizada na Bíblia aplicando-se ao Senhor Jesus. É tradução da palavra grega logos, e que em outras línguas ela tem sido traduzida simplesmente como palavra. No português, aquele que fez a primeira tradução entendeu que era um significado que vai mais longe, e então colocou a palavra verbo. Porque o verbo, ele descreve realmente uma ação, uma iniciativa, algo mais do que simplesmente uma palavra. E então, quando nos referimos ao Senhor Jesus como palavra de Deus,
Nós vamos mais longe, porque é Deus em ação mostrando quem Ele é. Tudo foi criado por Ele. E desde o Antigo Testamento, eu gostaria de mencionar um texto no livro de Isaías, capítulo 48, quando o Senhor Deus se apresenta também daquela maneira que nós fizemos alusão lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. E associando a isso o fato de que Ele é criador de todas as coisas. E então Isaías 42, versos 12 e 13 diz: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. O Senhor Deus está dizendo que Ele criou terra e céus, e que céus e terra obedecem ao seu chamar. Que ao seu chamado eles se apresentarão juntos. Tudo foi criado por Ele. Deus se apresenta aqui como primeiro e último e como autor de toda a criação. E quando a gente chega no Novo Testamento, o Senhor Jesus tem a mesma descrição. Em Colossenses, no capítulo 1, versos 15 a 17, o apóstolo Paulo descreve quem é Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus é apresentado aqui fazendo um paralelo com o Pai, como participante de toda a criação. E a palavra diz: nele tudo subsiste. Ele é criador e sustentador de todas as coisas. O que é que estou enfatizando aqui é que tudo tem a sua origem em Deus. Ele, então, é que criou todas as coisas. E a palavra vai nos ensinar que Ele é que opera em nós, tanto o querer como o realizar. Aquilo que nós podemos fazer para Ele também tem origem nele. O Senhor Jesus é expressão desse amor que se origina em Deus. Ele desceu dos céus à terra, se fez igual a nós, conviveu conosco, para que pudéssemos compreender a grandeza do amor do Pai. Na vinda de Cristo, o Senhor Deus estava operando uma transformação no nosso entendimento a respeito dele. Porque no Antigo Testamento nós vamos ver a descrição de Deus como grande em amor, grande em misericórdia, e nós temos diversos textos que dizem grande em misericórdia para aqueles que andam conforme o seu agrado. Ele é grande em misericórdia para aqueles que cumprem com os seus mandamentos. Mas Deus é misericordioso apesar de quem somos, não porque nós somos de alguma forma, não pelo que nós fazemos de bom, mas apesar dos nossos erros, Ele é abundante em amor. Já tenho citado aquele livro do pastor Timothy Keller, que descreve a parábola do filho pródigo. E o seu livro a respeito dessa parábola, o título é O Deus Pródigo. O filho pródigo é aquele filho gastador, esbanjador, que saiu de casa. E quando ele volta, ele encontra um pai amoroso que corre ao seu encontro e o abraça. Mas essa parábola fala também do outro filho, que ficou em casa, que ficou auxiliando o pai.
Mas quando ele está voltando do campo e encontra uma festa e descobre que o seu irmão voltou, ele fica do lado de fora. Ele acha que o seu irmão não é merecedor do amor do pai. Ele se coloca na condição de dizer: eu é que estou certo, ele é que está errado. E então ele nem entra na festa do pai. Ele ficou em casa com o pai, mas não tem o mesmo amor que o pai e discrimina o seu irmão. É claro que nessa história estava implícito aí que a volta do irmão colocava em risco a herança dele. Porque o que estava previsto é de que um pai, ao falecer, deixaria sua herança para os filhos, sendo que o irmão mais velho receberia o dobro dos demais. O que quer dizer que a herança do pai, se ele tinha 2 filhos, seria dividida em 3 partes, 2 partes ficariam com o mais velho e uma parte ficaria com o mais novo. O mais novo pegou a sua parte da herança, saiu e esbanjou até acabar. E agora ele volta. E o mais velho então diz: poxa, o que ficou aqui são as minhas 2 partes. Quando meu pai partir, essas 2 partes são minhas. Agora esse meu irmão volta. Quando meu pai falecer, ele vai querer mais uma vez a sua 3ª parte da herança. Mas o que é certo é que aquele outro irmão que ficou de fora, que recriminou a atitude do pai, o pai sai da festa e vai ao seu encontro e o acolhe e compartilha do seu sentimento de amor, porque aquele filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E essa história então é a respeito do pai. É a respeito do amor desse pai. Fala de como esse pai é esbanjador de amor. E de que nesse seu amor ele age. Ele vai ao encontro do filho mais novo, ele vai ao encontro do filho mais velho. Ambos precisavam aprender mais sobre esse amor do pai. O mais novo chegou a aprender sobre o amor do pai na sua própria experiência, que a princípio foi desastrada, quando ele dissipa tudo que tem, mas naquela ocasião, quando ele está no fundo do poço, ele pensa: quantos trabalhadores do meu pai têm pão para comer, e eu estou aqui comendo comida de porcos. E ele resolve voltar e dizer para o pai: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ainda quando ele estava lá comendo comida de porcos, ele preparou o seu argumento, preparou o seu discurso. Mas quando ele volta para casa, ele encontra um pai que o abraça, que lhe dá vestes novas, que lhe dá sandálias nos pés, lhe dá um anel no dedo, e aquele anel representava a autoridade da família. Ele volta não como um trabalhador, mas ele volta como filho. E o pai dá uma festa pelo seu retorno. Ele aprende sobre o amor do pai com a sua experiência. E da mesma maneira, o que ficou em casa, que depois, quando o pai vem ao seu encontro e argumenta dizendo: eu tinha que me alegrar porque esse filho estava morto e reviveu. Isso declara o amor de Deus para conosco. Cada um de nós estava na condição daquele filho pródigo. Cada um de nós estava vivendo a sua vida do seu jeitinho, aplicando os seus recursos do jeito que queria e a si mesmo, a própria vida do jeito que queria. Mas chega à conclusão de que caminhar longe do Pai não vale a pena. De que o melhor lugar para estar é perto do Pai.
E então, quando trabalhamos aqui o conviver, o nosso conviver em primeiro lugar é com Deus. O nosso conviver em primeiro lugar é nessa comunhão com Ele. E nós trabalhamos o crescer, e o crescer depende da manutenção dessa convivência. Nós estaremos crescendo se estivermos nos alimentando da Sua palavra, estivermos colocando-nos diante do Pai em oração, pedindo que Ele nos dirija na aplicação dessa palavra no nosso viver. Que possamos assim estar nos distanciando, como aquele filho, ao voltar para casa, se distanciou de tudo aquilo que foi a sua prática anterior. E que possamos desfrutar desse amor do Pai. Mas agora entra essa palavra compartilhar. E a palavra compartilhar, ela diz respeito não apenas àquele significado que temos ao compartilhar a nossa vida com Deus, ao estarmos próximos a Ele, mas a necessidade que temos de compartilhar aquilo que nós recebemos de Deus com as pessoas que estão à nossa volta. O texto que nós lemos no início diz: eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O propósito do Senhor Jesus Cristo, no momento que Ele diz: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim, eu sou a origem de todas as coisas e eu sou a finalidade de todas as coisas. Ele afirma então que o propósito dele é oferecer gratuitamente da fonte da água da vida. Oferecer gratuitamente dessa água que gera vida. E a gente lembra que o Senhor Jesus teve aquela conversa com a mulher samaritana, e a conversa era sobre água. E o Senhor diz: quem beber desta água, deste poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que riqueza é uma fonte? Tive a experiência de conhecer fontes cristalinas. Quando a Assembleia da Convenção foi em Cuiabá, depois da convenção, nós ficamos alguns dias em férias naquela região e fomos visitar a cidade de Nobres. E uma das experiências ali foi descer um riacho, sem nadar, apenas acompanhando a corrente, ao lado dos peixes. Muitos peixes, peixes de até 50, 60 centímetros. Alguns pequenininhos que ficavam beliscando o corpo da gente o tempo todo, né? Mas não que chegasse a incomodar. Mas a gente ia sem se mexer, com um colete flutuador, né? E máscara, respirador, e a gente ia só admirando a natureza. Aquela natureza que era alimentada porque fontes alimentavam aquele riacho. Nós estávamos nos deslocando ali por um espaço de aproximadamente 500 metros e levando aproximadamente 40 minutos para transitar por 500 metros, lentamente flutuando e sendo carregados por aquela leve corrente, numa água cristalina. A gente quase que podia dizer que a visão era infinito. Vendo ali aqueles peixes, aquela natureza maravilhosa. Porque fontes límpidas é que estavam nos movendo. Tudo aquilo à nossa volta era irrigado porque havia fontes que jorravam ali. E o que o Senhor Jesus diz é de que aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, antes a água que eu lhe der se transformará nele, se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor então tem para nós a missão de sermos fonte.
não de sermos, talvez, uma pequena lagoa, em que a lagoa vive dentro de si mesma. Agora, vale destacar que ela só sobrevive se tiver alguma fonte, né, que esteja alimentando, porque existe a evaporação, mas ela não cede água, ela só recebe. E às vezes a nossa vida pode ser assim, como uma lagoa, e que a gente recebe, e cada vez que a gente procura Deus, a gente procura para receber mais. Mas o que nós lemos a respeito do apóstolo Pedro é de que a nossa missão é proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos ser estas fontes. E o texto diz que são fontes a jorrar para a vida eterna. Naquela experiência lá na cidade de Nobres, nós podemos ser conduzidos por aquela água. O que as fontes alimentavam aquele ribeiro, então era um riacho de uns 3 metros de largura, com uns 70 centímetros de profundidade apenas, com uma velocidade bem lenta. Mas todo o movimento e toda a vida alimentada pelas fontes e que nos conduziram por aproximadamente 500 metros. O que Jesus diz que nós passamos a ser quando bebemos da fonte dessa água que é originada no seu amor por nós. Jesus Cristo é a expressão desse amor por nós. Essa água que nós bebemos, ela já se torna vida e vida eterna em nós. Passamos a conhecer uma vida abundante, da maneira como o Senhor Jesus prometeu, a partir do momento que recebemos a Jesus como nosso Salvador e Senhor. Mas o que ele diz é que isso se tornará uma fonte a conduzir, não por 500 metros, mas para a vida eterna, a jorrar para a vida eterna. Pessoas serão conduzidas e conduzidas para Deus por toda a eternidade, à medida que compartilhamos aquilo que recebemos da parte de Deus. Então, o que é que nós temos para compartilhar da parte de Deus? Nós temos a compartilhar, em primeiro lugar, essa mensagem de salvação. Fazer com que pessoas possam conhecer esse amor. Que aquilo que nós encontramos em Deus para a nossa vida presente e para a vida futura, outras pessoas à nossa volta possam desfrutar também. Quando falamos em compartilhar, estamos dizendo de que maneira é que na nossa vida estaremos aplicando o propósito de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De que forma é que isso pode ser colocado em prática na nossa vida? E a palavra então nos diz que todos nós somos capacitados com dons, e que esses dons devem estar a serviço dessa proclamação. Aquele filho mais velho na parábola do Deus pródigo, do Deus esbanjador de amor, daquele Deus que se derrama em amor pelo filho mais novo, pelo filho mais velho. Aquele filho mais velho, ele tinha a oportunidade de, na hora que ele volta para casa e encontra aquela festa, ele entrar para a festa com o sentimento de dizer: este é o meu pai, este é o meu pai de amor. Todos precisam conhecer este amor que o meu pai tem, ao ponto de acolher de volta o filho que deu as costas, o filho que desperdiçou os seus bens. E então fazer com que o amor do pai se tornasse conhecido. Deus nos capacitou com dons que devem ser
colocados em exercício. De que maneira é que Deus me fez? De que maneira Deus lhe fez? Ele fez com um propósito. E dentro desse propósito está esse compartilhar. E então nós compartilhamos quando colocamos os nossos dons a serviço de Deus, quando colocamos os nossos dons a serviço do próximo, e o amar ao próximo como decorrência do nosso amor a Deus, como resposta ao seu amor por nós, e as oportunidades de servir a Deus, mostrando às pessoas quem Deus é, e da maneira como nós temos a alegria nesse serviço. Na nossa igreja, nós temos colocado todos os ministérios à disposição de cada pessoa que se sinta chamado por Deus para envolver-se, para colocar em prática os seus dons. Você não precisa ser eleito, você não precisa ser indicado, você não precisa ser convidado. Deus é que lhe convida. E você responde da maneira que quiser, envolvendo-se aonde entende que Deus está lhe chamando e tem lhe capacitado. Pode ser que aquilo que você faz profissionalmente tenha a ver com a maneira como Deus deseja lhe utilizar. E de repente você tem o ensino lá fora, a gente tem dois tipos de professores. Tem um tipo que gosta muito da sua profissão, mas quando chega no domingo diz: poxa, eu já trato com o ensino ao longo da semana toda, não quero saber dessa área no serviço a Deus. Mas tem outro que diz: poxa, isso aí é o que eu mais gosto de fazer, e então eu quero colocar também isso a serviço de Deus. Ou pode ser que você trabalhe numa área administrativa, e você pensa: como é que eu posso servir a Deus numa área administrativa? Há ministérios na área ministerial de administração na nossa igreja, e você pode trazer a sua experiência profissional para auxiliar na caminhada. E nós temos 10 áreas ministeriais na igreja. Área ministerial pastoral, área ministerial de administração, como citei, área de educação cristã, como citei, área de adoração, a área de música, artes, a área de evangelismo e missões, área de juventude e de adolescentes. Temos comunhão, atuação social, está faltando uma. Famílias, 10 áreas ministeriais. Cada área ministerial tem os seus ministérios, com uma liderança de pessoas que voluntariamente têm se colocado à disposição para liderar uma equipe que voluntariamente tem buscado realizar algo para o crescimento do reino de Deus. E que nós podemos então estar nos envolvendo em qualquer desses ministérios, para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. Naquilo que fazemos, possamos estar expandindo o reino de Deus. Pela própria alegria com que o fazemos, podermos demonstrar que é rico, é valioso, é prazeroso servir a esse Deus esbanjador, a esse Deus pródigo de amor. Podemos colocar os nossos dons a serviço das pessoas à nossa volta. Primeira maneira como podemos servir as pessoas à nossa volta é orando por elas, nos aproximando delas, procurando mostrar através das nossas ações, das nossas atitudes, quem é Deus. Se não nos aproximarmos, eles não verão. E que aquilo que a palavra nos apresenta como nossa missão possa ser colocada em prática no nosso dia a dia, com os nossos vizinhos, colegas de trabalho, familiares, colegas de escola. De tal maneira que
aquilo que Deus colocou em nós já como capacitação, como dons, Ele esteja aplicando no nosso viver. Enfim, esse compartilhar é compartilhar de vida. Compartilhar com a nossa vida, procurando ser o reflexo da vida de Cristo. E então tornando-se modelo. A nossa declaração de missão diz que nós temos como missão alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. Vamos dizer juntos? Alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. Todos estamos nessa caminhada de vivenciar plenamente, de completamente a nossa vida estar sendo dirigida conforme os princípios da palavra de Deus. Estarmos sendo iguais a Jesus Cristo. Quando é que a gente vai conseguir, nesse mundo imperfeito, nós sendo imperfeitos? Mas a perfeição que Deus espera de nós é que estejamos caminhando para a perfeição. Estejamos buscando ser iguais a Jesus. E a nossa declaração de visão estratégica diz que nós queremos ser uma igreja acolhedora, restauradora, comprometida com os valores do reino de Deus, tornando-se referência para o mundo. Vamos tentar dizer juntos? Ser uma igreja acolhedora, restauradora, comprometida com os valores do reino de Deus, tornando-se referência para o mundo, compartilhando com o mundo, mostrando ao mundo quem é Deus, quem é o Senhor Jesus Cristo. Para isso precisamos dedicar tempo, ouvido, e vale a pena destacar que é um investimento que fazemos na vida de outras pessoas quando cedemos o nosso tempo, quando cedemos o nosso ouvido, chegamos junto e da maneira como Deus nos ouve, da maneira como Ele dá tempo para nós. É interessante a gente falar em Deus e em tempo, porque para Deus não há tempo. Por isso, Ele está conosco ao mesmo tempo em que está com milhões de pessoas ao redor do mundo, mas Ele nos escuta, Ele está presente conosco. E então, com a nossa vida, podemos dedicar tempo, ouvido, para as pessoas que estão à nossa volta. Recursos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos e Ele toca o nosso coração a respeito da aplicação dos recursos, da entrega que fazemos, da parte que a palavra diz que devemos entregar a Ele e de como utilizar aquilo que fica nas nossas mãos, sob a sua direção. Esse compartilhar é então abrangente. Esse compartilhar não é simplesmente aquele compartilhar de quando a gente chega para uma pessoa e diz: eu quero compartilhar uma coisa com você, e às vezes esse compartilhar resume-se a alguma fofoca. Eu quero compartilhar sobre a vida de fulano. Não é esse tipo de compartilhar. Existe o compartilhar que é dessa convivência, de como já temos trabalhado. Nesse conviver nós compartilhamos, e nisso aí está aplicado também toda essa abrangência desse verbo do amor, compartilhar. Que Deus nos use como instrumentos seus, para compartilhar aquilo que recebemos dEle. O que recebemos dEle não dá para mensurar, não dá para medir. E aquilo que recebemos dEle é uma fonte. Característica da fonte é essa, é de que não faz falta. Ela está sempre compartilhando, mas não faz falta, ela tem. E como nós temos a nossa fonte em Deus, e Deus é infinito,
Ele é que supre esta fonte para que nunca falte. E então nós podemos compartilhar aquilo que recebemos da parte de Deus. E quanto mais amor nós damos, mais amor nós temos para dar. Porque é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Estaremos trabalhando aspectos mais detalhados a respeito desse compartilhar ao longo das próximas semanas. Mas que o princípio desse compartilhar, que é colocar à disposição dos outros aquilo que nós temos recebido de Deus, seu amor, sua graça, sua misericórdia, os dons que recebemos da parte dele, o serviço que podemos prestar a outros por meio desses dons. Compartilhar, verbo do amor de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém.